Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 32. Pergunta: Jesus veio e deu grande impulso ao amor no planeta, porém as imperfeições continuaram. Ele não seria uma nova alternativa ao astro intruso? Ramatiz: a missão de Jesus não foi obrigar ou impor, mas ensinar os homens sobre o uso adequado do livre-arbítrio. Não somente como liberdade de ação, mas também como liberdade do próprio espírito, quebrando os grilhões das imperfeições. O resultado, entretanto, todos sabem. Se Jesus reencarnasse nos dias atuais, seria acusado de impostor a terrorista, além de outros títulos comuns hoje em dia para as pessoas que não agradam e que de alguma forma, devem ser afastadas. Apenas não seria novamente crucificado porque ele mesmo deu o exemplo do que significou sua morte bárbara, mas seria atirado nas masmorras da maledicência, das acusações infundadas e do falso testemunho, sendo ridicularizado nos jornais e nos programas de televisão. Jesus só é honrado por muitos homens porque viveu no passado e cada um desses falsos cristãos conta a história dele conforme interesses políticos, para justificar atos absurdos no presente. Por esse motivo a presença de Jesus seria incômoda para a grande maioria da humanidade nos dias atuais, e por isso também fazem tantas guerras e massacres em seu nome, pois ele não está presente fisicamente na Terra para explicar a verdade. Jesus foi martirizado por homens que pisotearam seus ensinamentos de amor e de paz. E não cabe mais que o planeta continue recebendo outros cristos para serem martirizados em prol de uma humanidade cética e lasciva, a qual pouco aprende com o sofrimento alheio. Chegou então um momento crucial para essa parte da humanidade, aquela que escolheu a esquerda do Cristo. Ela também terá o seu martírio, visto que a chance dada com o martírio de Jesus e de muitos outros não foi entendida ou aceita, pois foi o caminho das provas que essa humanidade insensível escolheu e que se transforma em sua opção kármica de sofrimento, apesar de ter tido inúmeras chances de se redimir. Nunca os homens poderão acusar Deus de impaciência, ou de ser vingativo, tendo em vista que atravessaram séculos em encarnações sucessivas, praticando os mesmos atos equivocados, desprovidos de amor ao próximo. Pergunta: entre esses homens à esquerda do Cristo, existem aqueles que se deixaram contaminar pelo mal? Como isso ocorre com tanta facilidade? Ramatiz: sendo a Terra um planeta de provas e de expiações, os homens deveriam, ao passar pelo sofrimento, meditar sobre o acontecido, de forma a tirar lições construtivas para a vida. A reflexão conduz à autocrítica, onde eles poderão encontrar a raiz de muitos de seus problemas, corrigindo erros e redefinindo seus comportamentos perante o próximo e aos estímulos do cotidiano, que ditam as questões da existência. Entretanto, ao invés disso, os homens acomodaram-se no patamar das quimeras repetindo seus próprios erros e agravando karmas ao copiar os maus exemplos, que passaram a ser contemporizados e ajustados ao argumento de uma sociedade presumivelmente normal. A partir dessa situação ficou fácil criar o desrespeito e o desamor, camuflados de instrumentos para uma competição necessária à sobrevivência. O que se tornou complexo e difícil de ser esclarecido foi o conceito de atos normais na vida, pois cada um pode ver o normal de uma maneira, a exemplo do corrupto que considera normal praticar suas ações daninhas e ainda olhar a sociedade como sendo um conjunto de nécios por ele enganados, ficando, assim, solidificado um conceito amplo que carece de definição plena, como aceitável para justificar o comportamento humano inconsequente, desdenhando-se a importância do equilíbrio e da responsabilidade sobre atos e consequências. A violência em seus vários ângulos tornou-se tão normal quanto a serenidade. Pergunta: como o fenômeno da vasta comunicação em tempo real, que hoje se observa na Terra, pode influir por ocasião da passagem do astro intruso? Ramatiz: vamos partir de outro ponto. O homem criou a moeda com o intuito de utilizá-la como instrumento de troca e, com ela a vida se tornou mais fácil, permitindo-se o acesso rápido aos bens e serviços que circulam na economia. Assim, a moeda é um instrumento importante para a evolução planetária, desde que bem utilizada e dentro dos princípios morais elevados. Entretanto, o que se vê na Terra é a ambição desenfreada, que cobiça a moeda para financiar prazer e luxúria. Os repetidos casos de corrupção parecem não ter fim,
fazendo com que um instrumento tão útil se torne o motivo da perda da razão e dos excessos emocionais. O mesmo acontece com a comunicação em tempo real. Trata-se de instrumento que permite tornar a vida mais fácil em termos de aproximações humanas, realização de negócios, troca de informações em tratamentos médicos, bem como estimular o lazer saudável, e divulgar os estudos e as pesquisas científicas, mas também se tornou o veículo da tecnologia armamentista, das fraudes eletrônicas, da difusão da pornografia e de ataques pessoais. O que deve unir a humanidade, na esfera do bem, está se tornando também um meio dos homens ficarem cada vez mais longe uns dos outros, porque eles se ocultam atrás de avançadas formas de comunicação, que permitem gestos e consequências reais, mantendo-os, entretanto, sob o manto da mera presença virtual, a invisibilidade física. Esse estado de possibilidades crescentes seduz muitas mentes, que antes se mantinham limitadas quanto aos atos escusos, temendo exporem-se ao risco de serem descobertas, punidas ou criticadas. Ou seja, torna-se cada vez mais fácil estar à margem da lei, ser corrupto ou inconsequente sem se sentir como tal. Pois, os resultados das aberrações cometidas não são percebidos devidamente por aqueles que as praticam, dissimulados em emissões de refinados instrumentos eletrônicos. O planeta, assim, torna-se um campo fértil de ideias conturbadas, seguidas de atos irresponsáveis, conduzidos por indivíduos ocultos em sistemas virtuais, como se não existissem. E da mesma forma que a moeda tem sido mal utilizada pelos homens, a comunicação em tempo real também, aumentando não somente karmas individuais como os coletivos. Com o agravante de que a vibração negativa originária da comunicação eletrônica atravessa o espaço com maior rapidez e intensidade, permeando o éter com sua carga pesada que se multiplica velozmente, de forma a atuar sistematicamente sobre diversos campos do cérebro humano, notadamente provocando ruídos perturbadores sobre a glândula pineal, que se constitui em verdadeira antena humana ligada com o astral superior, fato que acentua o desequilíbrio de inúmeros indivíduos que já vinham desenvolvendo problemas psíquicos, carregados de patologias espirituais. Dessa forma, o mau uso da parafernália eletrônica gera enorme carga de atração negativa, que intensifica a conexão com o magnetismo contraproducente do astro intruso. Pergunta: no caso da comunicação em tempo real, podemos contabilizar mais ganhos positivos do que negativos? Ramatiz: devemos avaliar os aspectos qualitativos. Minha preocupação principal não é com os benefícios trazidos para a humanidade em termos financeiros, ou em números globais, os quais devem ser encarados como ganhos naturais do progresso científico. A questão central é com o mau uso desse progresso e com a rapidez do seu efeito multiplicador na sociedade. Os homens precisam ficar atentos ao fato de estarem se tornando, muitas vezes, vítimas voluntárias de algo que não sabem usar devidamente. No momento que perdem horas, dias e meses conversando através de computadores, sobre assuntos irrelevantes, ou se cedendo mesmo em assuntos relevantes, deixam também de viver no senso da participação no cotidiano, lembrando que justamente a vida equilibrada em sociedade é que lhes permite desenvolver a sabedoria do amor e do perdão, de justiça e de compaixão. Como podem descobrir e sustentar sentimentos de tal natureza? Através de máquinas que lhes possibilitam apertar botões e disparar irracionalmente palavras em tiros de longo alcance, sem mesmo verem quem estão atingindo. A questão assim não é com a existência do meio de comunicação em si, que é altamente produtivo desde que usado de modo racional, abominando-se os excessos de qualquer natureza. É claro que em termos globais, a comunicação em tempo real traz para o planeta benefícios incalculáveis. Mas também, por força de sua bipolaridade, ela possibilita equívocos preocupantes que despertam, por exemplo, exageros em torno do sexo, bem como nas possibilidades de atos anônimos, no despertar de valores duvidosos que acabam por se solidificar na índole dos indivíduos, criando alguém aparentemente equilibrado no mundo real, mas transformando-o sem limites do mundo virtual. Nessa questão o homem esquece que ele é um só, seja utilizando ou não uma máquina, que de modo algum pode encobrir ou responder pelas consequências de seus atos. Daí vermos regularmente o aumento de casos envolvendo equipamentos eletrônicos como instrumentos a serviço do crime, mas também ao alcance de indivíduos até então equilibrados e sensatos, mas que se deixam levar pela tentação do anonimato. E esse é o efeito multiplicador sobre o qual lhes falei antes, que atinge velocidade e amplitude preocupantes,
dinamizando cargas negativas individuais e coletivas perfeitamente compatíveis com as vibrações do astro intruso. Continua na parte 33.